Welcome, dear students! Bem-vindos, caros estudantes. Vocês que não conseguiram alcançar a notinha aí, vamos agora para a nossa revisão de recuperação, tá? Da unidade 2, e agora você vai conseguir passar, eu tenho certeza disso, vai dar certo. Então, bora lá, pau na máquina, vamos com tudo para cima e vamos passar nessa prova agora. Joga o slide na tela aí, diretor. Vamos lá, nossa revisão de recuperação. Nós temos aí, não troquei, tá? Os nossos tópicos aí são os principais da unidade, tá? Textual Gems, Reading Strategies, Culture e Interculturality e Super Enem, tá? São os tópicos principais dessa unidade 2. Então, nós temos a review da aula 10, Textual Gems, que são nossos gêneros textuais ali, nós que temos ali os gêneros textuais. E a nossa review, nós temos o como identificar esses gêneros textuais, certo? Então, opinion article, que é um artigo de opinião, ele vai apresentar uma opinião, né, gente? Olha o nome, artigo de opinião. Ele apresenta uma opinião de forma clara e que usa argumentos convincentes, ou seja, o autor ele vai estar ali para tentar te convencer. Reviews, descreve e avalia e usa adjetivos e dá recomendações. As nossas famosas estrelinhas, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, até 5 estrelas ali, geralmente, nós temos nas nossas reviews, né? A gente descreve, avalia e usa adjetivos ali, um ótimo lugar, né? Boa comida, né? Tem nossos reviews ali também do Instagram, tá? Que é um jeito de avaliar também, porque quanto mais reviews, então quer dizer que melhor é o seu conteúdo. Temos letters e e-mails, tá? Que são cartas e e-mails. Começa com uma saudação e o motivo da mensagem sempre, tá, pessoal? Sempre vai começar com saudação e o motivo da mensagem e adapta ao tom. É formal ou informal? Depende, né? Depende para quem é a carta, para quem é o e-mail. Temos news report e article, tá? Que é as nossas reportagens e artigos. Inclui sempre quem, o que, quando, onde e porquê, ou seja, tá ali o repórter te dando aquela notícia na hora, quem fez, o que aconteceu, quando foi, onde e porquê, qual é o motivo disso. Então, ele usa a linguagem objetiva, certo, pessoal? Muito fácil também de achar. Speeches, que são os nossos discursos, tá? É a estrutura bem estruturada, né? Tem a introdução, tem o desenvolvimento e conclusão, tá? Sempre vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Parecido com a nossa redaçãozinha ali do Enem. Ou seja, ela envolve o público, você tem que envolver, tá? O seu leitor ali na redação do Enem. Então, aqui no Speech também é a mesma coisa. Vamos seguindo aqui, memes, post, podcast, infographics. Ele é breve, eles são, né? Porque são mais de um. São breves, criativos e visuais, destacam a clareza e o impacto da mensagem, ou seja, nós hoje não temos paciência para estar vendo, né, vídeos ali enormes e cansativos de muito conteúdo. A gente quer coisa rápida, né? A gente quer logo a clareza e o impacto da mensagem logo, quer saber logo o que é. Tem que ser breve, que senão perde o interesse. Temos o poem, que são os poemas. Ele explora emoções, ritmos e imagens poéticas, certo? Brincam com palavras e a estrutura. Ou seja, o poema vai explorar sempre isso aqui, ó. Sempre que você vê emoções, ritmos, imagens poéticas ou brincadeiras com as palavras e a estrutura, você pode ter certeza que é um poema. Recipe. Recipe são as nossas receitas ali. Nós sempre vemos por aí, né? E é uma coisa mais fácil do mundo. Sempre tem a lista de ingredientes e passos claros. Usa verbos do imperativo, ou seja, misture e asse. Adicione, né? Mix. Add. Adicione. Então, ele vai estar sempre ali mandando em você. É essa coisa que é o imperativo, né? Ele é aquela coisa mandona. Advertisement. Advertisement são os nossos comerciais, né? Eles chamam, são feitos para chamar a atenção ali com frases curtas e criativas, destaca benefícios e emoções, tá? Vou destacar o benefício aqui de você comprar tal coisa, você vai
se beneficiar muito ali, usando todos os dias e blá 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 na sua pele, né? Então é desse jeito. Story e narrative, que são ali, segue um enredo, né? Um enredo, início, meio e fim, inclui personagens e ambiente e conflito. A narrativa ou história, né? O story do Instagram é a mesma coisa, né? Você tá ali postando aquele storyzinho curto sobre alguma coisa, né? E sempre tem o início, meio e fim. Ali pode ser você, o personagem, o ambiente e conflito também vai incluir. Vamos aqui, hora de recuperar. Vamos verificar aqui, tirar sua dúvida sobre esse conteúdo, né, de gêneros textuais. Questão 1. Primeiro, o que a gente aprendeu nas aulas? Primeiro a gente leu o quê? O enunciado, leve isso para a sua vida. O texto acima pertence a qual gênero textual? Ele quer saber qual é o gênero textual que esse texto acima apresenta. Então aqui nós temos narrativa pessoal, letra B, carta de reclamação formal, letra C, artigo de opinião, letra D, anúncio publicitário e letra E, relato informal. Bora começar ali lendo Dear Sir or Madam. Ó, eu sempre chamo vocês, né? Dear Students, então. Caro senhor ou madame, né? Não sei o resto, professora, mas eu sei que express é expressar. E aqui eu sei que my dissatisfaction é dissatisfação, né? Insatisfação aqui. A minha insatisfação, tá? Com o produto. Vamos ver o final. Sinceramente, John Smith. Então, com essas dois pedacinhos assim. Dear Sir or Madam. Expressar, to express, expressar minha insatisfação with the product. Você sabe que é produto porque é uma cognata. Sincerely, sinceramente, John Smith. Qual que você acha que vai ser aqui? Vai ser uma narrativa pessoal? Ele está fazendo o quê? Expressando o quê? Uma insatisfação, né? Insatisfação. Então, se ele está expressando uma insatisfação, não vai ser uma narrativa pessoal. Letra B, carta de reclamação formal, nosso gabarito. Reclamação é igual a insatisfação. Ele está reclamando do que, gente? De um produto, com certeza. Nem precisa ler o resto do texto, porque você já achou o seu gabarito, que é a letra B de bola. Seguimos, tá vendo como não é difícil achar um gênero textual? Basta você seguir aqui as dicas da prof aqui, ó, pessoal, ó, muito fácil. Bora lá! Seguimos! Review aula 12 de Reading Strategies. Reading Strategies é basicamente ali as estratégias de leitura que você usa muito para textos em língua inglesa, o Enem, até para português também, né? Também você pode levar isso para a vida também, porque é em qualquer língua, inglês, português, espanhol, você vai usar Reading Strategies, certo? Então, nós temos prediction, tá? Que é o que? É a previsão, é prever sobre o que o texto vai falar antes de você ler. Então, você olha ali o título, tá? A imagem, palavras conhecidas e o tema da unidade, você vai ver sem ler o texto, sem ler o texto. Você vai passar o olho ali pelo título, imagens, palavras conhecidas, tema da unidade. Então, essas pistas, né, você vai ter fazer aquela previsão, lembra da bolinha de cristal, tá? Vai fazer aquela previsão ali, o que está acontecendo nesse texto. E aí você faz essa previsão sobre o que é, isso já te ajuda. Temos aí o número 2, skimming, que é ler rapidamente para identificar a ideia geral. Você não lê cada frase, tá? Você olha o todo, tá? Ideia geral, tá? O todo. Então, você vai ler ali títulos, subtítulos, primeira frase de cada parágrafo, última frase do texto. Acabamos de usar, inclusive, o skimming. Usamos a primeira frase de cada parágrafo e a última frase do texto, né? E aí nós vimos ali que o nosso gênero textual era uma carta de reclamação, tá? Então, ali você olha o skimming, é como olhar a pessoa dos pés à cabeça, sabe? Essa expressão, nossa, melhor dos pés à cabeça. Fez uma olhada geral ali, ele fez um skimming em você. Número 3, temos o scanning. Scanning,
que é o quê? Escanear. Significa o quê? Procurar detalhes específicos no texto. Dentro do texto, você procura números, datas, nomes, lugares ou porcentagens e por aí vai, né? Então, você lê primeiro o enunciado de lei, tá? Leia o enunciado antes, sempre. 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 De novo, tá? Sempre. Leia antes o enunciado. E aí você vai fazer esse scanning, porque você vai ler e vai querer saber o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Vai, usa o scanning e procura o seu detalhe específico para achar a sua resposta. Você não gasta seu tempo, né? E economiza aí para outras questões que podem ser mais difíceis. Temos aí context clues, que são o quê? São as colas, tá? Colas de contexto. Ou seja, quando você não sabe ali o que a palavra significa ali daquele texto que você está vendo, Enem adora fazer isso, pegar uma expressão e querer saber o que ela significa dentro do texto, pegar uma palavra e saber o que ela significa dentro daquele contexto. E aí você não sabe o que é essa expressão, você não sabe o que é essa palavra, você vai usar o contexto ao redor da palavra, você vai usar o context clues para descobrir o seu significado aproximado. Não precisa ser ao pé da letra. Ele não quer saber se você sabe tudo o que está escrito ali. Ele quer saber se você entendeu, certo? E aí, bora lá, hora de recuperar. Questão 2, leia o trecho a seguir. Mas primeiro a gente vai fazer o quê? Ler o enunciado. Se o objetivo do leitor for identificar apenas a ideia principal do texto, qual estratégia de leitura está sendo utilizada? Ou ele nem precisa ler o texto, tá? Ele quer uma definição de uma dessas técnicas de leitura que a gente acabou de aprender. Então, aqui, se o objetivo do leitor for identificar apenas o quê? A ideia principal do texto, qual estratégia de leitura está sendo utilizada? Quando eu quero saber sobre a ideia geral do texto, acabei de falar isso. Ideia geral, quando você olha aquela pessoa dos pés à cabeça, o que eu estou usando? Isso mesmo, pessoal. O skimming, né, pessoal? É aquele skimming, porque o scanning é coisas específicas, né? Escanear. Prediction, que é o prediction, né? Que é a previsão, e inference. Inference também é a mesma coisa aqui, né? Que é inferir, né? Previr, tá? E translating não tem nada a ver aqui dentro, é tradução, é traduzir, né? Coisa que a gente não perde tempo fazendo. Então, o nosso gabarito, letra C. Skimming, olha que facinho. Culture e Interculturality, vamos para a review da aula 15. Nós vimos que a cultura... nós vimos que cultura é aquilo que você vive, que está dentro do seu contexto social, e a interculturalidade é como você age com outras culturas que não são as suas, né? O respeito é a empatia e tudo que é necessário para você viver no mundo hoje global, cheio de culturas variadas. Então, a primeira aqui nós vimos também dentro desse conteúdo que o inglês, um pouquinho da história do inglês, que o inglês ele não se espalhou, tá? De forma normal, né? De forma, como eu posso dizer, de uma forma... Esqueci a palavra, enfim. Que a Grã-Bretanha ela construiu o maior império da história, com colônias em todos os continentes. Ela foi espalhando o inglês assim, colonizando os continentes, né? Com as colônias nos continentes aí, onde o império chegava, ele levava o quê? Ele levava sistema político, educacionais, comerciais, e eram todos estabelecidos em inglês, obrigando aquelas colônias, aquelas pessoas que já viviam naqueles locais a aderir à língua inglesa. Temos exemplo aqui na América do Norte, África, Ásia, Oceania e Caribe, que eles já colonizaram, né, antigamente. Temos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Nigéria, Quênia, Gana, Índia, Paquistão, Malásia, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Barbados e Bahamas. E aí são exemplos de colônias que eles tiveram outras também, tá? Essas são só exemplos. E o resultado, então, esses países, o inglês ficou como língua dominante, oficial ou cooficial. Ou seja, a gente sabe que tem países que não é oficial a língua, mas que ela usa ali no contexto
econômico, político e educacional, tá? Mesmo após a independência, esses países continuaram a usar a língua inglesa porque ela é uma língua global, tá? Então, inglês no mundo é a consequência histórica, política e econômica, certo? Estados Unidos hoje ele faz um imperialismo moderno ali, não colonial, ele espalha a língua inglesa como? Depois da independência, que eles fizeram a independência, eles tiveram a independência depois do Reino Unido ali, os Estados Unidos não saíram pelo mundo ocupando territórios para espalhar a língua inglesa, eles não precisaram fazer isso, eles apenas usaram o imperialismo, tá? É aquela coisa de o meu é melhor que o seu, a cultura deles é melhor que a nossa, né? Tudo deles é melhor que o nosso, então eles fizeram esse imperialismo aí. O modelo deles é outro, né? Que é esse imperialismo cultural, mais econômico, mais político. Então, é a atração, influência, dominação indireta e não exige ocupar fisicamente, né? E diferente da Grã-Bretanha, não precisa ocupar fisicamente. Temos exemplos de Hollywood, pop culture, internet, tecnologia, academia, ciência, economia global e militar e diplomacia. Bora seguindo aqui, hora de recuperar. Vamos primeiro ler aqui. Essa situação exemplifica o quê? Leia uma situação abaixo e responda a questão a seguir. Bora lá. Um estudante brasileiro viaja para outro país e percebe que as pessoas não costumam cumprimentar com abraços, mas apenas com um aceno ou aperto de mão. Isso aí é pura verdade, não é igual aqui no Brasil, né? No Brasil a gente é muito caloroso, né? Até demais às vezes. Então essa situação exemplifica o quê? A. Erro gramatical na comunicação? Não, né? Não tem nada a ver, é comportamento. Letra B. Falta de vocabulário adequado? Não. Letra C. Diferenças culturais na interação social? Letra D. Problema de tradução linguística? Não. E letra E. Uso incorrente de estratégias de leitura? Nada a ver. Então, nosso gabarito, letra C, porque aqui ele está enfrentando uma diferença cultural do Brasil com outro lugar que ele está. Certo? Então, bora lá. Super Enem, aula 19. Super Enem, o que eu dei para vocês ali foram dicas de como fazer o Enem sem ficar perdendo tempo, né? Número 1, né, o texto, ele sempre tem a fonte, né? Revista, site, campanha, rede social, e isso ajuda a entender o contexto e o objetivo do texto. Exemplo, blog de viagem, campanha social, revista científica, e o blog de viagem ele tem ali o relato ou opinião. A campanha social, ele certamente tem a conscientização, e a revista científica sempre vai ter informação. Número 2, observe elementos visuais, que ele usa muito, tirinhas, charges, campanhas, infográficos e propagandas, isso ajuda muito. Preste atenção em palavras de opinião, posição do autor no texto, tá? Bem cobrado no Enem. Exemplos comuns é should, que quer dizer deveria, must, deve, obrigação, important, quer dizer importante, essential, que quer dizer essencial, e problem, que quer dizer problema. Isso indica o quê? Que o autor está dando uma posição pessoal dele. Então, essas palavras ajudam a identificar o argumento ou posicionamento. Nesses casos, é importante analisar imagem, expressão dos personagens, símbolos, humor ou ironia. Às vezes, a imagem ela vai responder mais do que o próprio texto. Leia primeiro o início e o final do texto, tá? Ele segue essa estrutura, início, meio e fim, tá? Apresentação de tema, explicação de exemplos, e conclusão e opinião, tá? Ou opinião. Se o tempo estiver curto, essas partes já ajudam muito na interpretação. Pense, para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para quê? Informar, conscientizar, criticar, persuadir, divulgar, identificar, ajuda a acertar a questão. Bora para a nossa última questãozinha aqui. O estranhamento inicial do autor em relação ao comportamento observado revela. Ele quer o quê? O estranhamento inicial do autor em relação ao quê? Comportamento observado. Então, ele observou o quê? Algum comportamento e ele estranhou. Eu quero saber o que esse comportamento observado revela. Então, a gente tem aqui, letra A, dificuldade em compreender regras gramaticais da língua inglesa. Letra B, desconhecimento de estratégias de leitura para interpretar textos culturais. Letra C, inadequação do gênero textual utilizado para relatar experiências. Letra D, falha na comunicação causada pela falta de vocabulário específico. E letra E, julgamento baseado em valores culturais próprios diante de outra cultura. Aqui só de olhar eu já sei já qual é o gabarito, mas vamos lá ver. When I first arrived in Japan, Japão, né? I was surprised,
surprised, né? Você sabe, surpreso. People, pessoas. Avoided, né? Que parece com o quê? Evita, né? Direct eye. Direto, olho. Contact. Eles evitam, então, o Japão evitam, pessoas do Japão evitam o contato durante ali o contato direto ao olho, né? Durante o quê? Conversation, during conversation. Olha como tá bem fácil de entender esse começo. Então, ele diz ali que ele ficou surpreso porque as pessoas do Japão, eles evitam o contato direto durante conversa, tá? Então, vamos ver se a gente já consegue responder. Dificuldade de compreender regras gramaticais, não é que ele não fala de gramática, né? É o inicial, o estranhamento inicial. Inadequação do gênero textual, também não é. Desconhecimento de estratégia de leitura para interpretar texto, não. Inadequação do gênero textual, não. Falha na comunicação causada pela falta de vocabulário, não. E só sobra pra gente o quê? Letra E. Indo por eliminação, nosso gabarito, letra E, porque ele fez o julgamento baseado em valores culturais próprios diante de outra cultura. A gente não tem essa cultura, né? No Japão, eles não têm esse contato direto aí com as pessoas na hora de conversar. Certo, pessoal? Então aí, bora lá para nossa recuperação. Espero que vocês saiam bem. Aproveitem essas diquinhas que eu dei aí e espero que dê tudo certo. Bye, bye!